Seja bem-vindo ao canal Leitura Bíblica Diária. Dia 19. Falaremos sobre as pragas no Egito. Nós vimos anteriormente sobre o nascimento de Moisés. Vimos que o contexto do seu nascimento foi bastante complicado, pois naquela situação, Faraó ele estava tentando de alguma forma paralisar o crescimento dos hebreus na sua terra, pois eles eram numerosos demais. Porém, seus pais viram algo especial nele e colocaram ele num cesto feito de junco, de forma que ele foi encontrado pela filha de Faraó e resgatado da morte. Passado-se o tempo, ele foi para o Egito, foi criado dentro do Egito, e já quando já era homem grande, ele viu uma injustiça com o hebreu, matou um egípcio e, temendo a Faraó, ele foge. Passa um tempo em outra terra, onde ele se casa e tem um filho. E após todos esses acontecimentos, Deus o chama para libertar o seu povo. Mas esse processo de libertação nós já vimos que não foi fácil, porque mesmo Moisés falando com Faraó, pedindo em nome do Senhor que ele liberte o povo, de forma alguma Faraó vai permitir isso. Então vimos que esse processo de libertação do povo do Egito está sendo difícil, se não impossível. E Deus vai conceder sinais para que Moisés convencesse o povo. O povo foi convencido de que ele iria libertar, porém eles observando tudo o que estava acontecendo, porque a partir do momento que Moisés se apresenta a Faraó, o trabalho escravo fica mais intenso. E eles se queixam com Moisés e Arão. E Moisés vai também se queixar com Deus, questionando por que todo esse processo de libertação tem sido tão difícil. E o capítulo 6 nós vemos Deus dizendo que a partir daquele momento ele mudaria toda aquela situação. E a reflexão que faremos hoje, será que de fato esse povo vai conseguir ficar livre do Egito? E de que forma o Senhor vai agir para que isso aconteça? Hoje nós falaremos sobre o capítulo 7. Eu já disse anteriormente que os 3 versículos do capítulo 6, juntamente com o início do capítulo 7, formam um único texto. E eu vou aproveitar essa situação para explicar uma coisa. A Bíblia Sagrada não foi escrita em capítulos e versículos. Ela foi escrita como um texto único, como um livro qualquer que a gente tem hoje. Não necessariamente, se procurarmos qualquer livro, vamos ver divisões em capítulos e versículos. Capítulos até sim, mas versículos, dificilmente a gente vai encontrar um livro que não seja a Bíblia que tenha essa divisão. Porque a Bíblia não foi escrita desta forma. Esta foi uma forma que, posteriormente, foi estabelecida para facilitar a localização de algum texto bíblico específico. Hoje a gente consegue pegar uma Bíblia Sagrada inteira, 66 livros, citar o livro, citar o capítulo, o versículo, e as pessoas encontrarem com mais facilidade. E por isso, às vezes, algumas organizações dessas não acompanham muito bem o texto, porque às vezes uma leitura posterior percebe-se que um texto do final de um capítulo é a continuação do outro, como nesse caso. Esse caso é um diálogo, que começa lá no capítulo 6 e acaba no capítulo 7. Na divisão eles poderiam ter colocado tudo no capítulo 7, ou fazer uma estrofe lá no capítulo 6. E com isso tudo, a informação do texto bíblico não altera em nada. Em nada. O conteúdo não muda por conta disso. A gente só precisa entender isso para a gente não ficar preso a ler apenas versículos isolados. Precisamos sempre ler textos anteriores e posteriores para a gente conseguir entender tudo. A gente tem estudado desde Gênesis. Então, se a gente for parar para pensar, a gente só vai entender, de fato, sobre Moisés se nós olharmos o Gênesis, porque lá começa a falar sobre o povo de Deus. Então, por isso a Bíblia é um livro tão lindo. Você precisa ler ela inteira. Não dá para você ler apenas trechos ou pedaços específicos e dali a gente trazer reflexões profundas se eu não entendo a história como um todo. E justamente essa nossa caminhada é para que a gente consiga entender um pouquinho mais. Óbvio que não dá para eu esgotar em 20, 25 minutos todo o conteúdo de 3, 4 capítulos. Mas a gente tenta fazer um guia para quem estiver lendo as escrituras e ouvindo esse áudio consiga acompanhar, consiga tirar algumas dúvidas. Vamos voltar à leitura de hoje. O capítulo 6, os 3 últimos versículos, vão dizer o seguinte: No dia que o Senhor falou a Moisés, na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Capítulo 7 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Dá uma pausa aqui. Ele está querendo dizer que Moisés vai trazer a palavra, vai ter a ordem sobre ele, aquilo que Deus está instruindo ele que tem que acontecer. E por que Arão é o profeta? Porque é ele que vai falar. Esse é o papel do profeta. Deus fala algo, o profeta passa para as pessoas. Continuando. Você falará tudo o que eu lhe ordenar a Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel.
Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair os meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então Deus está dizendo exatamente o que vai acontecer. Tudo que a gente vai ler daqui para frente vai se enquadrar dentro do que Deus está dizendo aqui. Arão vai falar com o Faraó, juntamente com Moisés. Faraó não vai ouvir e Deus vai enviar sinais. Esses sinais nós veremos a partir de hoje que são 10 pragas. Hoje falaremos sobre 9 pragas dessa. A última praga será o próximo encontro, onde falaremos sobre a Páscoa e a última praga. De fato, eles vão encontrar com o Faraó e, como Deus havia dito, ele não deu ouvido a eles. E aí começou a primeira praga, a partir do versículo 14. Esse capítulo 7 só nos apresentará uma praga, a praga das águas que viram sangue. Porque o coração de Faraó estava obstinado a não deixar o povo sair, Deus ele vai dar a seguinte ordem para Moisés. Vá falar com o Faraó pela manhã, ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó, o Senhor, o Deus dos Hebreus me enviou para dizer-lhe, deixe o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. E dessa forma eles vão ferir a água do rio, vão bater com ela, e a água do Egito vai se tornar em sangue. Eu só preciso dar uma informação antes. Qualquer civilização, antiga principalmente, ou até moderna, a água ela é de fundamental importância. Não só a questão religiosa da coisa, mas também a própria irrigação, o próprio cultivo das coisas, eles precisavam desse rio. Esse rio era realmente vital para o Egito. E voltando aqui ao texto, eles vão ferir a água vai se tornar em sangue, os peixes vão morrer e a água vai ficar fedendo. Tudo que Deus havia dito aconteceu. Só que veremos um detalhe aqui. Versículo 22 diz assim, porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Eles eram muito místicos e, de alguma forma, a Bíblia não nos explica, não nos mostra muitas informações como isso sucedeu, mas ela deixa claro que eles conseguiram, de alguma forma, reproduzir aquilo que havia acontecido. Talvez com corantes, talvez não sei com o que eles conseguiram reproduzir a água se tornar em sangue. E, por esse motivo, Faraó vai ficar ainda mais com o coração endurecido. Já estava endurecido e continuava endurecido. E veremos que eles vão tentar reproduzir algumas pragas dessa, só que vai chegar um ponto que nem os magos vão conseguir reproduzir as pragas que Deus está enviando. Falaremos agora sobre o capítulo 8, onde veremos 3 pragas. A praga das rãs, dos piolhos e das moscas. O Senhor disse a seguinte coisa para Moisés. Vá falar com o Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não quiser deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em sua casa, no seu quarto de dormir, sobre a sua cama, nas casas dos seus oficiais, sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor disse ainda a Moisés, diga a Arão que estenda a mão com o seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Então Arão vai fazer exatamente como Deus ordenou. As rãs vão invadir toda a terra do Egito, como Deus havia dito. E aí, vendo isso, o Faraó vai dizer o seguinte, peçam ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifício ao Senhor. Então ele vai orar por Faraó, esses animais vão morrer, de forma que a terra do Egito começou a cheirar mal de tantas rãs que morreram, que estavam ali espalhadas em todos os lugares. Eles juntaram montões de rãs. E quando isso aconteceu, o coração de Faraó continuou endurecido e não deixou eles saírem para adorar a Deus. Então virá uma terceira praga, que é a praga dos piolhos. Porque ainda Faraó não queria que eles saíssem, Deus vai mandar novamente que Arão use esse bordão, só que dessa vez ele ia bater no pó da terra, que se transformaria em piolhos. Dessa forma, tinha piolho em toda a terra do Egito, tanto as pessoas como o gado. Mas, versículo 18, e os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzir piolhos, mas não conseguiram. Eles não conseguiam mais fazer. A água em sangue eles conseguiram reproduzir, as rãs eles conseguiram até reproduzir, mas a partir daqui não dava mais para eles. A gente não sabe
que ciências ocultas eram essas, o que eles estavam fazendo, mas tinha seu limite. Algum truque eles estavam fazendo, alguma coisa estavam fazendo. Mas, de fato, isso não tinha capacidade de reproduzir as 10 pragas que Deus vai mandar. Até porque quem tem todo o poder é somente o Senhor. E, mesmo com a praga do piolho, o coração de Faraó continuou endurecido. E depois vemos a quarta praga, que é a praga das moscas. Só que dessa vez nós vamos ver um detalhe aqui importante. Na fala de Deus, ele vai dizer que ele vai trazer um enxame de moscas para dentro do Egito, só que ele deixa muito claro para Faraó que ele vai fazer uma distinção entre o povo dele e o Egito. Lá na terra de Gósen, que é onde estavam os hebreus, não houve esta praga. Não apareceu lá nenhuma mosca, mas as moscas estavam espalhadas por todo o Egito. E vendo isso, mais uma vez, Faraó ele vai dizer: não, tá bom, sai e vai adorar o seu Deus, só peço para vocês não irem muito longe. Só que Moisés disse: não, mas o que a gente vai fazer será abominável diante de vocês o que nós vamos fazer. Nós já vimos anteriormente que os egípcios tinham muitos costumes. Por exemplo, lá em Gênesis, os hebreus não comiam junto com os egípcios. Tinha a questão de pastorear, que não era muito bem visto. Provavelmente aqui alguns sacrifícios, provavelmente para o egípcio era abominável, era estranho. Então o faraó vai dizer: não, tudo bem, faz como vocês querem fazer. E novamente Moisés vai falar com o Senhor, a praga vai embora, e mais uma vez Faraó não vai deixar o povo sair. Vamos falar agora sobre o capítulo 9, onde veremos mais 3 pragas. A praga das pestes nos animais, das úlceras e da chuva de pedras. Novamente, Moisés se apresenta a Faraó pedindo que ele liberte o povo. Todas essas pragas começam sempre dessa forma. Ele vai até Faraó, por orientação de Deus, dizendo que se ele não libertar, vai vir mais uma praga. Mais uma vez isso vai acontecer, e aí virá a praga sobre as pestes nos animais. De forma que, no dia seguinte, após Deus, através de Moisés, ter dito a Faraó que ele iria mandar esta praga, o texto diz assim: e o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, o rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que o rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Mesmo com a morte do seu gado, ele permaneceu com o coração duro. Então, mais uma vez, vem uma próxima praga, a das úlceras. E ela é peculiar a forma que Deus solicitou que fosse feita. Ele disse que era para eles pegarem mãos cheias de cinzas de um forno. E eles iriam atirar no ar, jogar para cima. E ele diz: ela se transformará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais por toda a terra do Egito. E aqui os magos nem permaneceram, nem tentaram fazer nada, porque eles estavam com as suas peles cheias de úlceras. Então, nesse momento aqui, nem os magos estavam mais nem tentando fazer nada. Nas 2 primeiras pragas, nós vimos que os magos tentaram de algum jeito reproduzir, fazer de algum jeito. Mas daqui para frente, eles já não têm nem mais saúde para isso. Mas mesmo assim, Faraó continua com seu coração endurecido e não deixa o povo sair. Um detalhe interessante é que quando vocês leram, ou lerão após, durante essas 10 pragas, que termina a narrativa de como foi aquela praga, vocês vão encontrar 2 expressões que vão se repetir. Primeiro, ou vocês vão ver que o coração de Faraó estava endurecido, ou que Deus endureceu o coração, enfim, essa expressão vocês vão ver. E uma segunda expressão que vocês vão ver também bastante é como o Senhor tinha dito. Ou seja, o endurecimento do coração de Faraó era algo previsto por Deus. Porque como o Senhor havia dito, o coração dele permaneceria endurecido. Durante todas essas pragas, elas afetam diretamente as crenças deles, os seus deuses, mostrando quem é o Senhor. E vai ficar muito claro aqui na 7ª praga, que é a da chuva de pedras. Veja o que o texto diz: levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo ir para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Olha o que Deus está falando. Ele está mostrando a eles, porque eles são obstinados e de coração duro, que ele é o Senhor. Ele está precisando mandar essas pragas todas para que eles reconheçam. E vamos ver se eles vão reconhecer? Vamos seguir o texto. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Aqui é interessante, porque Deus está mostrando uma característica extraordinária dele, a sua longanimidade. Deus nos dá oportunidade de que nos convertamos a ele. Deus nos dá chance para que venhamos nos arrepender de nossos pecados. Deus sempre nos dará essa chance. Óbvio que nós não podemos olhar para essa característica e tentar ser espertos e achar que uma hora o castigo não virá, porque virá. Mas o que a gente precisa focar aqui é que Deus ele é longânimo, ele nos dá chance, ele é misericordioso. O desejo dele é que nós venhamos nos converter a ele, que venhamos nos arrepender.
e sejamos salvos. E o texto continua dizendo: mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-los ir? Essa proclamação do nome de Deus. Aqui é uma nação poderosa e conhecida. Essas 10 pragas, todo esse evento aqui que a gente está vendo, a libertação dos hebreus, né, dos filhos de Israel do Egito, é uma história que será narrada para as próximas gerações. E se formos olhar hoje, todo mundo conhece, ou boa parte do mundo, a cultura geral, conhece as 10 pragas. Pode até não conhecer a fundo quais são as 10, mas conhece essa história. Já ouviu falar sobre essa história. Imagina aquele tempo, que tinha acontecido naquela época. Hoje, quando alguma coisa acontece, a gente conta ela para as pessoas, ou até para as próximas gerações. Imagine um evento como esse, dessa magnitude, 10 pragas terríveis acontecendo no meio do Egito, na maior potência da época. Imagine o quanto que isso não foi anunciado às outras nações. E por isso que Deus estava mantendo isso. Ele queria que Faraó cresce, Faraó mudasse seu coração, Faraó conhecesse quem é esse Deus e que as outras nações também conhecessem. E aí a gente vai ver o seguinte: no próximo dia, as pragas, se a gente vai lendo, a gente vai perceber isso. Deus anuncia num dia para no próximo ele enviar a praga. E no próximo dia, então, viria essa praga aqui, da chuva de pedras. E foi anunciado isso. Porém, alguns acreditaram que isso iria acontecer e outros não. Os que acreditaram tiraram o seu rebanho, tiraram os seus servos do campo e guardaram. Aqueles que não creram, a chuva de pedras destruiu tudo. Mas na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, isso não aconteceu. E Faraó, vendo isso, ele vai dizer o seguinte: desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir e vocês não ficarão mais aqui. Então, diante disso, Faraó ele vai pedir a Moisés que ele ore a Deus, reconhece, mas será que ele reconheceu? Olha o que Moisés vai dizer: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Até aí tudo bem. É o que ele vai fazer. Ele vai sair, estender a mão e vai acabar aquela praga. Mas olha o que ele continua dizendo: mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. Mesmo com tudo isso, com 7 pragas terríveis, Faraó e seus oficiais continuam não temendo o Senhor. Continuam não crendo nesse Deus, preferindo seus outros deuses. E novamente veremos os mesmos eventos acontecendo. Que é Moisés estendendo a mão, Deus mudando a situação toda, e o coração de Faraó continuando endurecido e não deixando o povo ir, assim como o Senhor havia dito. E finalmente chegamos ao capítulo 10, onde veremos a praga dos gafanhotos e das trevas. O texto diz assim: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Lembra que nós já falamos no capítulo 9, quanto Deus estava fazendo isso para que ele reconhecesse, para que Faraó reconhecesse quem era o Senhor? Então ele continua insistindo nisso. Deixe o meu povo ir para que me adore. Se não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. E vimos que todas as vezes que Deus falava, o coração de Faraó continua endurecido, e mais uma vez o coração dele estará endurecido, e essa praga vai assolar o Egito. E dessa vez os oficiais de Faraó vão interferir nessa história, porque eles vão dizer o seguinte: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir para que adore o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Nós vimos que a água foi contaminada, apareceu mosca, apareceu rã, né, de forma que depois que elas morreram, montões delas, podres e mortas, estavam espalhadas pela cidade. Úlcera, né, a pele deles estava bastante... Eles tiveram úlceras, muitos animais morreram, a vegetação morreu, alguns outros animais morreram. Enfim, muita coisa ruim aconteceu até agora. E o resto que tinha ainda, que sobrava, os gafanhotos, veremos que eles vão comer tudo. E depois de ver essa 8ª praga assolando o Egito, os gafanhotos, de forma que o texto deixa claro que nunca aconteceu algo semelhante a isso, e nunca aconteceria depois, para Deus estar mostrando que ele estava fazendo, não foi um incidente, alguma coisa, mas eles estavam fazendo aquilo ali. Não era uma nuvem de gafanhotos normais que se passava na região de vez em quando, não. Era algo que nunca havia acontecido e nunca se repetiria algo semelhante àquilo, para provar que era Deus que estava fazendo. E mesmo assim o coração dele permanece duro, mas ele vai dizer o seguinte: peguei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que me perdoem
o pecado, ainda esta vez, e que ore ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. E Moisés vai orar, porém, o coração de Faraó permanece endurecido. E aí veremos a 9ª praga. A nossa última praga de hoje, Deus vai dizer o seguinte: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. E Moisés ele vai estender a mão, e houve trevas por 3 dias, de forma que ninguém se levantou, porque eles não tinham como andar. Estava tão escuro o lugar que eles não conseguiam andar, não conseguiam circular, não conseguiam fazer nada. E Faraó vai chamar Moisés e vai dizer: vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Ele vai dizer: não, mas a gente não sabe o que Deus vai pedir para ele sacrificar. A gente não sabe qual é a solicitação de Deus. A gente tem que levar tudo. E mais uma vez o coração dele ficou tão endurecido que ele vai falar o seguinte para Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. E Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. E dessa forma a gente encerra essas 9 pragas. Veremos o desfecho dessa história a partir do capítulo 11, onde veremos a última praga, a 10ª praga, e em seguida a Páscoa. E respondendo a nossa pergunta inicial, será que o povo vai conseguir sair do Egito? Até agora a gente não viu isso. Até agora nos parece que está sendo mais difícil, porque foram enviados 9 pragas para o Egito, e aparentemente Faraó libera, mas depois ele fala que não, ou na praga baixa ele fala que não. Mas vimos também que isso é o agir de Deus para, antes de libertar o povo, que Faraó reconheça que ele é Deus e que as outras nações também reconheçam. De fato, hoje ainda não vimos o povo sendo liberto, mas parece que está mais difícil. Mas já falamos anteriormente o quanto nós precisamos confiar em Deus e crer que, se Ele disse que vai fazer, assim acontecerá. Deus já falou exatamente como seria esse processo. Ele disse que eles falariam com Faraó, Faraó permaneceria com o coração endurecido, Deus enviaria os seus atos de juízo. Após isso, eles iriam sair da terra com os utensílios e as coisas dos egípcios. Ainda não vemos o final dessa história. A gente está vendo somente as pragas hoje. Mas essa é a forma que Deus está fazendo para livrar o povo. E assim a gente responde a segunda pergunta que eu fiz. Esse é o caminho. Ainda que o caminho de Deus não seja lógico aos nossos olhos, ainda que a gente não entenda os seus propósitos, os seus caminhos, nosso papel é confiar. 10 pragas, vários dias acontecendo isso. E você vendo que não muda a situação. Aí Deus disse: é assim que vai acontecer. E ao final, eu cumpro o que eu disse desde o começo. Por isso nós precisamos aprender a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Encerramos o nosso encontro de hoje. Falamos sobre Êxodo 7 ao 10, onde vimos que Deus envia 9 pragas para o Egito, para que Faraó liberte o seu povo. Porém, mesmo diante de tantas atrocidades, Faraó permanece obstinado. Nossa próxima aula falaremos sobre 10ª praga e Páscoa. Que Deus te abençoe.